Para começar a entrevista, queria pedir para o Padre Sérgio se apresentar para nós. Então, é com satisfação que acolho vocês aqui para nós conversar um pouquinho sobre vocação, né? Então, meu nome é Sérgio Ribeiro Catafesta, padre. Já faz mais de 20 anos que sou padre, né? E trabalho aqui nesta paróquia já há alguns meses, né? Cheguei junto com a pandemia e espero vencer essa pandemia. Se Deus quiser, e vamos vencer todos juntos. Bom, então, como o Sérgio falou, ele é padre aqui da paróquia, ele veio da Diocese de Guarapuava para cá, para Boqueirão faz pouco tempo, para a nossa paróquia Santa Ana Maria Claré. E eu queria perguntar ao padre como você sentiu o chamado a ser padre, como você sentiu esse chamado para ir para o sacerdócio. Muito bem, foi mediante a catequese, né, que foi despertando no meu coração isso, minha família, sempre de reflexão, oração, nós sempre tinha terço na nossa casa, também grupos de reflexão, círculo bíblico naquela época se chamava, e na medida que a gente vai se envolvendo, fui sentindo aquele chamado. Chegou um tempo que eu comecei também a coordenar círculos bíblicos, né? Então eu me lembro que eu chegava nas casas com a Bíblia e às vezes tinha lá um vasinho de flores em cima da mesa, uma velinha acesa, um copinho com água, e a gente fazia ali a celebração. E depois as pessoas falam, nossa, você fez uma celebração, parece um padre. E aquilo foi me ardendo dentro do meu sentimento e a gente foi aos poucos refletindo para esse momento, então, da vocação. E eu me lembro assim que um dos cantos que me ajudou bastante é aquele do Padre Zezinho. Por escutar esta voz que diz que faltava gente para semear. Então esse canto me ajudou bastante na minha decisão vocacional. E também tive convite também, na época, finada irmã Paulina, da Caridade Social, e também o padre Cassimiro Olizés, que foi um grande promotor vocacional meu também. Legal, padre. E teve algum momento em que, desde que você decidiu entrar pelo seminário, que você sentiu alguma certeza mais forte de que essa realmente é a sua vocação? Um momento marcante? Isso, quando a gente vai ser, porque a vocação é como um namoro, né? Você vai namorando, vai descobrindo, vai sentindo, né? Então, quanto mais a gente vai estudando, mais vai se dedicando, visitando as famílias, né? Meu tempo de seminário, eu visitava muitas famílias, ajudava muito na formação, nas comunidades, os padres chamavam seminarista e eu ia também. A minha férias era sempre trabalhar na visitação e na formação nas paróquias. Então, isso foi ajudando a concretizar a minha vocação, meu chamado. Entendi, padre. E atualmente nós parece um pouco que temos um pouco menos de jovens que querem ser padres, pelo menos aqui na cidade a gente não vê tantos jovens que sentem o chamado. Você acha que tem algo que podemos fazer para aumentar isso? Como você vê a vocação sacerdotal atualmente? Eu vejo que a gente precisa trabalhar nas pastorais, nos movimentos, nas comunidades, nas famílias. E uma das coisas que ajuda muito e que me ajudou e é o segredo é a oração pelas vocações, né? Levar as famílias a rezar pelas vocações e também não ter medo de colocar nas mãos de Deus os seus filhos já desde pequeno, né? Consagrar a Deus, oferecer, olha Deus, se for a tua vontade, que seja um bom pai, ou uma boa mãe, ou um bom padre, ou um bom irmão, ou um bom missionário, uma boa missionária, então, e colocando nas orações. E a formação, vou levar também nossas crianças, adolescentes e jovens a ter um contato com a palavra de Deus. E a gente, aos poucos, fazer com que a palavra de Deus vá até o coração deles. E também a palavra de Deus me ajudou muito também nesse discernimento vocacional, né? Principalmente aquela passagem lá do profeta Samuel, né? Samuel, Samuel, né? Então, aquele momento foi muito interessante, que me ajudou também a escutar a voz de Deus. E a gente precisa, no meio dessa barulheira, no meio dessa pandemia de hoje de informação que temos, às vezes até de fake, né? Então a gente tem que também ter um momento para escutar a voz de Deus, o que Deus quer de mim no meio desse mundo que nós vivemos hoje tão agitado. E para encerrar a entrevista falando sobre o mês das vocações que acabou há pouco tempo, o que você entende quando ouve a palavra vocação? O que você entende por vocação e o que você acha que podemos fazer para sermos melhores vocacionados? Então, vocação vem da palavra chamar, do verbo chamare, né? Então Deus chama. Deus nos chamou em primeiro lugar a vida. Em segundo lugar, nos chamou para ser cristão.
e já somos, né? Graças a Deus, né? Em terceiro lugar, ele continua a chamar, né, para uma vocação específica. Então, a gente tem que ajudar nosso jovem ao discernimento vocacional, né? O que cada um sonha em ser, né? Então, e tem um dizer que ninguém ama o que não conhece. Então, nós precisamos falar um pouco mais, destacar um pouco mais, anunciar mais o que é a vocação, né? Tanto ao matrimônio, como a vocação a ser irmã, a vocação a ser leigo consagrado à igreja, que se dedica também à igreja. Hoje temos leigos consagrados, e a vocação também ao ministério presbiteral, né? Então, o presbítero. Então, a gente precisa também levar o nosso jovem, adolescentes, a conhecer o que é o ministério presbiteral e da onde que ele vem, que vem da Bíblia, que vem do próprio Senhor Jesus, né? E quando as pessoas começam a conhecer um pouco mais sobre as vocações, vão começar a rezar e a pensar e também a pedir para Deus que Deus ilumine para que aos poucos vá descobrindo a sua vocação. E tem um dizer assim que eu lembro que a irmã Paulina falava: vocação acertada, futuro feliz. Então nós precisamos ajudar nosso jovem a descobrir a sua vocação certa para depois se tornar cada vez mais feliz. Bom, acho que essas foram as perguntas da nossa curta entrevista. E se você quiser deixar mais alguma mensagem ou falar mais algo para quem for assistir a entrevista. Muito bem, eu deixo o desafio, e se vocês quiserem também fazer uma experiência, conhecer o seminário, nós temos aqui na paróquia o Seminário de Teologia, tem o seminarista que pode ajudar também a conversar sobre vocação. E é bonito a gente conversar, dialogar, e até deixo a pergunta, você que está nos assistindo, você já pensou em ser padre, ser irmã, ser um leigo consagrado, ou ser um pai, ser uma mãe? Você já pensou? Que tipo de pai, que tipo de mãe, que tipo de irmão, que tipo de irmã? E se você for ser chamado a ser padre, que tipo de padre você queria ser? E você toparia, se Jesus te chamasse para assumir a vocação e assumir esse ministério sacerdotal, você aceitaria? Então a gente deixa aí o convite. E tem lugar e tem vaga para muitos. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Então, eu agradeço o espaço que a Padre Sérgio nos concedeu por ele ter gravado a entrevista com a gente. Me despeço de vocês e queria pedir para o Padre Sérgio deixar uma bênção para quem for assistir. Ótimo, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, a nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão do nosso padroeiro Santo Antônio Maria Claré, desça a bênção de Deus sobre vós e permaneça para sempre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.